Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, porque não tem como ouvir. Tô com uma mesa só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem como ouvir. Tá saindo lá, né? Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Luciano Magalhães falando aqui dos estudos da Lucast Talks. E eu tenho aqui a honra de receber nosso irmão pregador e cooperador, Luiz Lacerda. Quem não conhece, esse jovem que está aqui diante de mim já é um jovem casado, irmão. Um jovem já comprometido, mas que eu conheci, eu já estava na fé. Cheguei aqui na igreja do Jardim Glória, eu já estava na fé, já estava pregando a palavra, já estava adorando o Senhor. E observei que esse jovem, ele estava ali buscando a Deus no banco, clamando ao Senhor. Eu nunca imaginei que ele ia avançar tanto assim no Evangelho, até porque os dias que eu vim aqui pro Jardim Glória 2, não era muito tempo não, irmão, não era tempos muito antigos não. Os jovens ainda estavam naquela pegada de culto de iluminação, de parede preta, e Luiz estava ali. Entendeu? E a gente não imaginava que ele ia avançar. Engraçado que aconteceu rápido. E para a glória de Jesus Cristo, o Luiz está aqui, dando glória a Deus e aleluia. Fala aí, Luiz. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para nós é uma alegria estar aqui juntamente com o nosso amigo Luciano Magalhães, para estar falando um pouco sobre a nossa trajetória, também sobre o Evangelho de Jesus Cristo, falar sobre a palavra de Deus. Para nós chegarmos aqui, Luciano me conhece desde quando eu vim para o Jardim Glória, mas a minha conversão a Cristo foi desde a minha mocidade. Eu tive a experiência de conhecê-lo ainda ali, passando na minha fase de jovem para adulta. Desde até então foi crescendo esse amor pela palavra de Deus no meu coração, e Deus, ele vem confirmando o que ele tem comigo. Deus, ele vem confirmando o projeto, a promessa, qual ele tem usado muitos canais de bênção para estar sempre nos lembrando acerca do chamado que Deus tem na nossa vida. E Deus, ele vem cumprindo todas as promessas na minha vida até então. E aí, como que foi? Antes de você aceitar, na verdade, quem que é o seu pai na fé? Quem que levou o Evangelho para você? Tem gente que Deus precisa de usar alguém, né? E tem pessoas que Deus, ele usa alguém, mas por trás de uma comunicação eletrônica, de uma TV, de uma rádio, de uma rede social. Como que foi? Quem que apresentou Jesus para você, a palavra para você? Bom, Luciano, é igual eu falo, né? Tem pessoas que pregam não é por palavra, mas por testemunho. Eu fui ganho para Jesus por um testemunho de vida. Sim. Olhando para a vida de um colega meu, que outrora estava me levando para o mau caminho na minha juventude,
eu vi que ele teve uma mudança radical. Agora eu já perdi um parceiro de sair, de curtir no mundo, porque ele é o que era mais chegado meu, que andava comigo, que ia pra festa comigo. Agora ele tinha convertido a Cristo. Sim. E ele era terrível, terrível, eu conhecia ele. Aí eu falei, mas como que a pessoa muda desse jeito? Eu fiquei sozinho, eu falei, não. Ele foi primeiro. Ele foi primeiro, aí eu vi que ele mudou, ele não pregou pra mim. As atitudes As dele... atitudes dele pregou pra mim. Eu vi que verdadeiramente ele não era a mesma pessoa. Eu vi que ele já era uma outra pessoa, que eu não conhecia mais aquela pessoa. Eu falei, mas eu quero conhecer esse Jesus que mudou a vida desse jovem. E ele congregava onde? E ele congregava no Mapim. Ah, ele foi pro Mapim. Ele foi pro Mapim. Ele saiu da vida louca que se Saiu ficava... da vida louca que ele era. Porque na verdade eu nunca fui tanto. Ele era terrível. Ele era mais velho que eu, né? Aí eu, mais novo, ia na cabeça dele. Só que aí ele que influenciava mais ele parou, eu vi que ele foi pra igreja. Aí eu já fiquei sem aquele companheiro, né? Sim. De sair pra festa, mas aí eu resolvi aí. Eu falei, eu vou. Eu fui na igreja no Mapim. Ali mesmo eu aceitei Jesus. No dia que eu fui, eu já fui decidido também. E de lá pra cá, como que foi seu encontro com Cristo assim? Você chegou no Mapim e tal. Você, com certeza, você tinha uma vida de vício também, né? Tinha. Você tinha uma vida de vício. Você chegou a se bebia. aprofundar no vício mais forte, como cocaína, bebida forte. Não, bebida normal, maconha, social, sim. cerveja. Tinha meus vícios. Porque eu era aquela coisa, eu era muito fraco de mente, e tudo que me apresentava eu estava querendo experimentar, entendeu? Eu era desse jeito. Não sei se aconteceu a mesma coisa com você. Acontece é a questão da bebida, ela é a porta de entrada, né? Quando você... Sim. Mas quando a gente chegou ali, eu ouvi a mensagem, eu já senti o desejo já de entregar minha vida para Jesus. Eu fui decidido ali. Eu não estava igual hoje a pregação. Deus ele já tinha trabalhado dentro de mim antes de eu chegar na igreja. Porque assim, o pregador ele não é ele que converte ninguém não. O pregador ele não tem poder para mudar o ser humano. É o Espírito Santo de Deus. E ele começa a trabalhar desde antes da pessoa chegar no culto. Se a pessoa chegou no culto ali é porque ela já tem... Ele já tinha te pescado, ele já tinha te pescado. Já estava preparado pelo seu amigo. Falou assim, olha aqui o modelo. Olha o que eu estou fazendo na vida dele. Eu tenho isso para você também. Ou seja, o culto seu começou lá quando você viu o seu meu amigo transformado. Ali o interesse já nasceu no meu coração. Eu vi que o que eu tinha no mundo já não era o que eu queria mais para minha vida. Desde então eu fui lá, pastor da época do Silvio Limeira, estava no Mapim. Era? Meu primeiro pastor Silvio Limeira. Você aceitou Jesus lá no Mapim? Aceitei. Congreguei com o Silvio Limeira 3 anos. Ah, então você aceitou Jesus no Mapim, você não aceitou no Jardim Glória? Não, no Jardim Glória eu já estava crente. Você já estava crente, já, rapaz, parecia muito, não, que você estava muito crente, não. Achei um rapaz novo ali. Não, mas eu já tinha aceitado. Aí você pegou uma carta, veio pra cá. Vim pro Jardim Glória 2. Que benção. Mas eu congreguei no Mapim uns bom tempo. Sua esposa era de lá ou era daqui? Não, a esposa que eu casei, ela não é daqui. Ela não era daqui? Não. Ela congregava onde? Ela era de Aripuanã, MT. Rapaz, você foi pregar lá? Você foi pregar lá? Foi de longe. Deus falou pra mim através de uma pessoa que a esposa que ele tinha pra mim não era daqui. Não era de perto. E aí Deus confirmou pra mim que era ela mesmo, que eu ainda fiquei em dúvida quando acerca de nós conversava. Ela falou, mas como de longe assim, eu não vou ter coragem de sair daqui pra ir. Nós ficou uns 3 meses conversando, eu resolvi eu sair daqui pra ir noivar lá em Aripuanã. Diego, um amigo meu que veio até me dar uma entrevista aqui também. Esse Diego sofreu demais, meu Deus do céu. Só que a esposa dele não era daqui. E ele teve que viajar, noivar, casar lá e vir embora. Comigo foi assim, eu fui lá, conheci, já levei a aliança de noivado.
noivei, depois vim embora, preparei tudo. Depois de 3 meses eu fui e casei lá, e depois que ela veio embora comigo. E aí, como que surgiu o desejo assim de pregar? Porque sua esposa louva, né? Minha esposa, Sua esposa louva. E você não louva nada. Eu não louvo nada. Esse negócio... Aí eu arranho um pouco, hein? E aí, o que você... como que nasceu assim o desejo de pregar? Você ali no Mapinha você já recebia convite para pregar? No Mapinha não. No Mapinha ainda eu era bem cru ainda. Começou aqui no Jardim Bem Glória. cru. Quer dizer que eu ainda saí do Mapinha, eu ainda estava nos Novo Convertido ainda. Tá novo convertido. Porque eu desci as águas mesmo, na verdade foi aqui no Jardim Glória. Ah, tá. Então 2018. você aceitou Jesus no Mapim. Mas eu fui batizado E aí no Jardim você Glória. veio pro Jardim Glória e ficou novo convertido. Por isso que eu falei, eu pra você. Aí que eu não vi você misturado com outros irmãos. Sim, aí você foi batizado. Aí depois você começou seu ministério de pregação aqui no Jardim Glória. No Jardim Glória. Ah, No Jardim tá. Glória comecei a desenvolver. Foi no Jardim Glória. Sei. Aqui Deus ele começou a mudar e tudo mudou, né? E aí, como que foi assim, ó, a primeira pregação? Como que... Rapaz, Você lembra da primeira eu palavra? lembro até hoje. Primeira... Você pregou sobre o quê? Lembro até hoje a primeira mensagem que eu preguei. Eu não me conheci no púlpito, porque eu senti uma autoridade para pregar, eu estudei a mensagem, mas eu não esperava que eu ia ter tanta autoridade nas palavras que eu estava pregando, igual naquele dia. Eu vi o poder de Deus no meio da igreja. Eu senti algo especial ali naquela hora que eu estava pregando, e eu falei, é isso que... Você não tremeu nas bases? Na hora, antes? No começo, Dá um mas frio, né? depois dos 10 minutos, os primeiros 10 minutos da mensagem, eu perdi totalmente aquele gelo ali e fui tomado, fui usado mesmo por Deus ali. Primeira mensagem minha aqui no ponto de culto ainda ali. Sei. Peguei, parece, sobre o cego de Jericó. Deus Aí me deu. de lá pra cá veio nascendo desejo foi De lá pra cá Deus se ele... aprofundando e... A gente foi buscar conhecimento, estudar, ler Bíblia, buscar de Deus mesmo para se aprofundar, para poder cada dia desenvolver melhor o ministério. E o batismo do Espírito Santo? Agora o batismo com o Espírito Santo eu recebi ainda no Mapinha ainda. Depois de 8 meses Deus já me batizou nas águas. É? No Com o Espírito Santo, né? Não demorou muito, eu fui batizado. Foi rápido, né? O batismo, veio entrega a Jesus, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, casamento e ministério. Deus ele operou na minha vida, foi tudo muito rápido, graças a Deus. Desde lá então, Deus ele tem mostrado para mim o tanto que ele é fiel na minha vida. Que benção. Tanto que ele é eu fiel. fico feliz porque as pessoas, quando a gente tá assim, as pessoas elas não dão muito crédito, não acha que Deus vai fazer alguma coisa. Eu vejo que você está pregando e eu consigo perceber as primeiras pregações para a última de ontem. Eu já observo assim que você está com mais liberdade, com mais unção, com mais graça. Você só não tem pulmão. Né? Na hora que você vai dar uma rajada, você não tem pulmão. Quem tiver na sonoplastia tem que aumentar para poder pegar a tonalidade da sua voz. Mas igual ontem foi uma benção. Foi ontem. E ó, que eu falo pra você, não é falar mal não, porque a igreja ali no Esmeralda é complicado. Elas são bem complicado. Eles são quietos, né? Entendeu? Eles são mais quietos. Mas graças a Deus, Deus honrou sim. Foi a segunda vez que eu ministrei a palavra ali no Esmeralda. E não foi diferente a primeira vez também, o culto de missão foi uma benção. Você tava lá também. Tava. E ontem Deus ele operou ali, Deus ele respondeu a oração ali, a gente pôde sentir a presença. E Deus deu sim a liberdade para a gente estar ministrando. Na verdade, a minha tonalidade de voz não permite que eu levante ela muito na aplicação, porque senão eu corro risco de não conseguir nem terminar a mensagem, porque acaba que minha voz ela some se eu... Você concluiu o básico de teologia? Concluí, pela misericórdia de Deus. Graças a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você.
antes de Jesus, antes de se espelhar em Jesus, você tem uma outra pessoa, um pregador que você se espelha? Você olha assim e fala assim: eu nunca vou ser ele, né? Eu nunca vou pregar, porque Deus não faz cópia, Deus faz novidade. Mas alguém que chama a sua atenção. Na verdade, Luciana, referência. Nosso maior exemplo é Jesus. Sim. Né? Mas tem vários, né? Vários, a gente fica até sem falar em um nome só. Tem vários que a gente vê que são homens muito eruditos, conhecedor da palavra mesmo, estudiosos da Bíblia, que a gente pode se nos espelhar e tirar muito conhecimento através das mensagens, dos livros que eles têm, né? Tem pastor Dizeu. Não é o estilo de mensagem que eu tenho para mim. Eu não tenho nada a ver com o meu estilo de pregação, mas o conteúdo é ótimo. Eliseu Rodrigues também, fora da do nosso parlamento, eu prefiro nem falar os nomes, né? Sim. Mas tem muitos que a gente aprecia, mas esse é um daqueles que eu não paro muito para estar ouvindo, porque a gente perde para ficar ouvindo pregação, mas eu vejo que ele tem livros que pode nos estar dando um norte maior no nosso conhecimento para poder transmitir a palavra. Ontem você falou a respeito da autoridade de Cristo, né? Isso. Quando você falou a respeito da autoridade de Cristo, que Jesus ele tinha autoridade sobre... Vai falando aí que você falou aí. Nós começamos desde o primeiro capítulo no Evangelho de Marcos, dizendo que o Evangelho de Marcos é o evangelho onde nós mais vemos Jesus demonstrando a sua autoridade, e onde Jesus ele é apresentado como um servo. E nenhum outro evangelho Jesus demonstra tanta autoridade como nesse evangelho, onde ele é apresentado como um servo. Disse que no capítulo 1 ele tem autoridade sobre os espíritos imundos. Sim. No capítulo 2 ele tem autoridade para perdoar pecado. No capítulo 3 ele tem autoridade sobre o sábado. E no capítulo 4 ele tem autoridade sobre a natureza. Ele dá uma ordem e o vento cessa e o mar se acalma. No capítulo 5 ele tem uma tríplice autoridade. Ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre a enfermidade, ele tem autoridade sobre a morte. No capítulo 6 de Marcos ele tem autoridade sobre as leis. Ele tem autoridade sobre as leis da física, pois ele alimenta 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele tem autoridade sobre a lei da gravidade, pois ele anda por sobre as águas. E a gente vem trazendo um pouco de cada isso para trazer aplicação para a vida dos irmãos, que Jesus ele tem toda a autoridade. Estávamos ali no culto da vitória, achei por bem trazer esta ministração, falando um pouco acerca da autoridade de Jesus. Não dizendo que para os irmãos também, que para receber é preciso ter fé e conhecer aqueles que nós servimos. Então isso me faz entender que, como ele e sobre ele está toda a autoridade, as pessoas sofrem ou passam por algum sofrimento por causa da sua incredulidade. Sim. Né? Se eu não me engano, eu acho que está no livro de Lucas ou Mateus, onde ele toma... ele entra na sinagoga e ele vai dar uma palavra e ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele, né? Ele tem também ali uma autoridade para poder curar os enfermos, salvar, transformar, né? E isso é um livro de Isaías, só que reflete no livro de Mateus. Ele vai dizer, né? Também, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus ele tem todo o poder. Ele pode mudar, como ele mudou a minha vida, mudou a sua vida. Jesus ele transforma, basta a pessoa olhar para ele com fé e se dedicar
e se entregar, porque você tem que renunciar à sua vida. Você tem que renunciar ao que você era antes. Você tem que se resolver, falar, eu vou entregar a partir de agora, eu vou ser outra pessoa, e se ancorar nele. A partir do momento que você se ancora em Jesus, querendo abandonar o que você era, ele começa a trabalhar e você começa a ser transformado. E como que você vê, Luiz, como que você vê a igreja hoje? Porque eu sou de uma igreja, eu sou de um tempo em que eu via criança entregando mistério, entregando profecia, criança sendo batizada no Espírito Santo. Eu sou de um tempo onde milagres eram instantâneos. Às vezes as pessoas viam milagres. Como que você vê a igreja hoje em dia? Como que é o seu olhar em relação à igreja? Passado o tempo, a gente vê que a igreja ela vai mudando conforme o tempo vai passando. Os irmãos, os pregadores estão mudando, e também a igreja, conforme ela busca o que ela quer escutar. Ela busca um padrão de mensagem para ela estar ouvindo. Eu vejo que na igreja, muitas das vezes, talvez por causa dos ensinos e por causa da sociedade, hoje em dia a igreja está virando um alvo também de chacota na rede social por causa dos escândalos. Aí se ensina, e nós vemos muito o poder de Deus na igreja. Hoje em dia os irmãos são mais reservados, fechados. Eu vejo assim, para tudo há uma intenção. Qual que é a intenção de eu te convidar para te entrevistar? Qual que é a intenção? A intenção aqui é apresentar você com a intenção de ter mais like, de ter mais audiência e por meio disso ganhar dinheiro? Não, a minha intenção não é essa. Então, o que eu vejo hoje em dia, ao meu ponto de vista, que a intenção de muitos é isso, entendeu? É ganhar like. Porque se você for abrir o YouTube agora, a guerra que está entre irmãos, se é que eu posso chamar de irmãos, né? Entre crentes, um falando mal do outro, outro arrebentando o outro, virou fofoca, né? E você acha que é certo? Você acha que é certo? Não vou perguntar nem para você se você acha que é certo. Como que você acha que a palavra deve ser pregada? O que deve ser pregado? Quando se fala em questão de poder aquisitivo, que aonde o dinheiro circula, vai ter corrupção e vai ter pessoas usando de malandragem. Sim. Porque é dinheiro. Dinheiro, Jesus ele não chamou nada de Senhor, nem um Satanás Jesus chamou de Senhor, mas dinheiro ele chamou de Senhor, mamon. Deus, e as pessoas adoram o dinheiro. A maior idolatria é pelo dinheiro, que as pessoas cometem um pecado e negam a Deus por causa do dinheiro, se corrompem por causa do dinheiro. E por causa disso, hoje em dia nós vemos o evangelho de Jesus Cristo sendo transformado. É onde Paulo escreve lá para Timóteo, vai vir um outro evangelho, que não é o evangelho que nós pregamos, é um outro. É por causa do quê? Por causa do dinheiro. A pessoa sabe que a pessoa que está ouvindo, ela está indo para a igreja, não é por causa da salvação e pela pessoa de Jesus. Ela está indo para a igreja por causa de conforto, por causa de bens materiais, ou só por interesse. O que ela vai fazer? Ela vai começar a pregar um evangelho de prosperidade. Sim. Aí já não é uma pregação que salva, que liberta, que transforma, mas é uma pregação que coloca o homem no centro, dizendo que Jesus ele veio e o sacrifício foi para que você venha ter uma vida que não venha ter dor, que não venha ter luta, que não venha ter sofrimento. Deus ele quer te dar casa, quer te dar carro, quer te dar uma vida confortável. Não é para isso que Jesus veio. O evangelho é de transformação, um evangelho que
tira o homem de uma vida pecaminosa e coloca ele numa vida de devoção a Deus, acreditando que somente Ele é o caminho para a salvação. Abandonar o pecado, renuncia ao mundo para seguir a Jesus, que só Ele tem a salvação. Mas as pessoas têm necessidades. As pessoas, elas têm necessidades. Todo mundo quer ter uma casa própria. Todo mundo quer ter um carro zero. Os ímpios têm essas coisas, né? Prosperam no caminho do justo, né? A Bíblia fala que nós não devemos olhar para essas coisas. Mas como pregar salvação e ao mesmo tempo fazer a pessoa entender que primeiro se salva, depois se prospera? Como pregar sem antes convencer a pessoa que a vida espiritual ela é primordial. Se a sua vida espiritual estiver bem, todo outro lado da sua vida vai tá maravilhoso, porque aí Deus, depois, uma vez ganhando a sua alma, você é salvo. Com o seu trabalho, você não vai trabalhar sozinho, Deus vai estar te ajudando, dando saúde, abrindo portas. Como pregar a palavra de Deus de salvação e levando a pessoa a entender outro lado? Primeiro você tem que convencer a condição dela, convencer a condição de pecadora que ela é, para ela entender que o que ela precisa não é riqueza, não é fama, não é um conforto, porque a Bíblia fala que aqui tudo vai ficar. Só que as pessoas, ela custa entender. Nós somos difíceis de entender que aqui nós somos presos nessas coisas terrenas. Hoje em dia as pessoas diminuem a glória de Cristo a meras coisas terrenas, porque Cristo, Ele veio e morreu para a nossa salvação. Ele não prometeu riqueza, Ele não prometeu vida fácil. Ele disse na palavra: no mundo tereis aflição. Só que as pessoas vêm muitas das vezes a Jesus e acham que vai acabar o sofrimento, porque pregam que não vai ter, mas agora vai ser só vitória. Não vai ser só vitória. Ele vai dizer na palavra dele: aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me, renuncia a si mesmo. Você acha que é fácil você deixar de fazer a sua vontade? Mas não é isso que os cortes mostram por aí, entendeu? Eu vejo uma coisa muito errada. Nós vamos fazer aqui uns cortes, tem? Nós estamos aqui gravando ao vivo, mas aí depois vai ficar gravado, vou tirar, vou fazer uns cortes. Então eu vou pegar as melhores partes dessa conversa, desse assunto, e vou jogar na rede. Então, existe uma diferença entre um pedaço da pregação e toda ela. Isso, com certeza. Porque quem vê um corte, vê aquele corte, aquela pessoa falando sobre prosperidade e tal, se enche se contagia da certeza, e automaticamente aquela pessoa já se lança. Se aquele corte chamar a atenção da pessoa que está numa situação difícil, ela vai atrás, ela vai querer apostar naquilo. Não é isso que acontece? Com certeza. Eu penso que Deus, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ter um desejo de conforto, uma casa boa, um carro bom. Não é pecado. Não é pecado você ser empresário, não é pecado você ser rico. Nós não estamos falando aqui que é pecado a gente querer ter uma vida boa, ter carro, ter casa. O pecado é a gente colocar isso como prioridade em nossa vida. O pecado é você colocar o seu coração no bem material que você tem e esquecer de Deus, deixar Deus só para ser adorado num domingo. Deixar Deus em segundo plano, em terceiro plano. Tem uns que estão deixando Deus já em último plano. Quando já não sobra mais nada, eles vão procurar Deus, ou só na hora da dificuldade. Não tem mais relacionamento com Deus.
Tem muitos que estão perdendo o relacionamento com Deus porque estão buscando conforto, estão buscando crescer na vida aquisitiva, em poder, em dinheiro, em bens, que Jesus ele já perdeu lugar na agenda de muitos crentes. No culto no meio da semana, por exemplo, se você for ir nos cultos no meio da semana nas igrejas, você vai ver como que está hoje em dia a dificuldade dos irmãos cultuar no meio da semana. E em outros tempos antigos, eu estou falando antigo aqui, pode ser que uns 4, 5 anos atrás você ouvia testemunho de alguns irmãos testemunhando que estava 4 para 5 meses desempregado. Eu já ouvi testemunho, talvez você também já deve ter ouvido, de irmão testemunhar que estava 6 meses, 5 meses desempregado. E não era porque não tinha aparecido uma vaga de emprego, é porque o serviço que apareceu, a porta que abriu, foi serviço que ia tirar eles do culto, que não ia sobrar tempo para eles estar dentro do culto durante a semana. Eles não aceitavam. Então eles renunciavam, né? Eles falaram, não, mas se essa porta de emprego que abriu vai me tirar dos cultos, não é isso que Deus tem para mim. E eles deixavam de trabalhar porque eles preferiam dar prioridade aos cultos no meio da semana. E o que eles falavam? E durante esses 6 meses não me faltou arroz, não me faltou feijão, não cortou a minha luz, porque Deus que é o meu sustento. Quando você coloca Deus como prioridade, Ele sustenta a casa. Quando você coloca Deus como prioridade, Ele começa a arcar com os custos, com aquilo que é o básico na sua vida. E hoje não, as pessoas querem ter riqueza, mas não têm relacionamento com Deus. E aí o seguinte, aparece uma primeira oportunidade, mas vai tomar o espaço do culto da quinta-feira. Não, quinta-feira tudo bem. Tudo bem. Culto de ensino, culto de ensino tudo bem. Não, escola dominical não vou não. Vou na escola dominical bem cedo, mas eu vou no culto à noite, o que eu vou fazer bem cedo? A gente tem que ver o tempo que a pessoa está adorando a Deus. Se for para só ir no culto durante os domingos, vai ser 4 domingos por mês. 4 dias por mês você vai cultuar. Vamos dizer que é 2 horas de culto. Somando, vai totalizar 8 horas por mês. Quantas horas tem no mês? Para você tirar 8 horas para estar adorando. Muitas das vezes, essas 8 horas você está ali dentro do culto, está conversando, está perdendo tempo, não está adorando, não está. Porque pessoa... vai para o culto, hoje em dia você já leva um celularzinho, né? Não. E se a pessoa já não está tendo tempo para Deus durante a semana e dentro do seu lar, ele já vai chegar num culto frio já. É porque o culto não começa no culto, o culto começa dentro de casa. Dentro de casa. Desde que a pessoa já se preparou para ir adorar a Deus. E aí a pessoa está chegando, eu vou pro culto, na hora que eu sentir eu vou adorar. Você acha que... Porque o povo fala muito a respeito sobre de um grande avivamento aqui no Brasil. Mas eu vejo que tem gente que confunde o avivamento, o verdadeiro avivamento, com esse avivamento que o povo vê por aí, rodopio, línguas estranhas, profecia. Eu acredito que o avivamento que alguns homens de Deus têm falado a respeito, por ordem do Senhor, é o avivamento de ganhar alma, o avivamento de estar na igreja, o avivamento de orar mais, estar no primeiro amor. Esse é o grande avivamento, o avivamento que nos aproxima mais de Deus e nos afasta mais das coisas dessa terra. Pessoas que deixaram muitas das vezes de estar no culto, num simples culto de ensino, de quinta-feira, começar a renunciar a essa busca por poder, por riqueza da terra, e começar a voltar a lembrar dos primeiros tempos que ela chegou na igreja, ela não queria saber quem ia pregar, quem ia cantar, se é culto de campanha tal ou se é culto de vitória. Ele queria estar no culto, porque ele reconhecia de onde que Deus tirou ele. Só que hoje a pessoa, ela já está tanto tempo lá na igreja que ela esqueceu de onde que ela saiu, e ela já não está mais adorando a Deus como adorava antes. Agora ela é quando der eu vou no culto, entendeu? Antes não, ela... Dia que não tem culto na minha igreja, eu vou em outra igreja, mas eu vou para a igreja, porque ele sabia como que ele era. Se ele brincasse, ele voltava para onde ele era. Rapaz, eu vou dar um testemunho aqui.
Eu tava. É difícil. O inimigo fez da minha casa a minha prisão. Esse lugar aqui, eu ficava aqui. Eu não sentia prazer de ir em escola dominical. Eu não sentia prazer de ir em culto de quinta-feira. Eu não sentia prazer de ir em culto de ensino. Eu não sentia prazer de estar na igreja. O inimigo trabalhava no sentido que nada. O pastor não gosta de você. Os irmãos não estão nem aí com você. Você não é ninguém. Você não é nada. Ninguém te visita. Ninguém vai atrás de você. Ninguém está nem aí com você. Entendeu? Só que eu nunca sentia preguiça de ir pregar. E muitas das vezes que eu ia pregar, eu até ia, mas eu ia por causa, tinha uma necessidade, tanto espiritual para a igreja, como material para mim. Então, além de eu estar preso, de eu não congregar, de eu estar preso dentro de casa, eu era solto apenas pelas minhas próprias necessidades. E eu comecei a orar a Deus. E eu comecei a abrir os meus olhos para a situação, comecei a orar a Deus. E quinta-feira eu não fui no culto. Mas me deu uma coisa tão ruim, cara. Porque eu tinha feito um compromisso de pregar num lugar. E eu fui pregar. E eu cheguei lá, quando estava pregando, eu falei assim, irmãos, falei para o pastor da igreja, eu estou aqui porque eu fiz um compromisso com um homem. E a partir do momento que eu fiz um compromisso com o homem, eu fiz um compromisso com Deus. Mas o que eu queria, o meu desejo agora era estar lá no culto de cura e libertação, lá na minha igreja. E aí começou a nascer um desejo. Aí eu fui no culto de ensino. Aí eu fui no outro culto de ensino, que já por causa da reforma da igreja, escola dominical à noite. E dali já nasceu o desejo de ir na escola dominical no domingo. Você está entendendo? Deus e aí, aquele desejo foi aumentando. De maneira que quando o irmão falou assim, já tem a lição nova. A lição nova. Esperei acabar tudinho, já comprei a minha antes de todo mundo. Falei assim, eu quero do professor. Falei, eu quero do professor. Falei, você vem domingo cedo, já vou passar para você. Você está entendendo? Então eu acho que isso que é o avivamento. E é isso que está faltando na igreja. Mas foi uma coisa, irmãos, que eu comecei a ver. Foi eu que comecei a enxergar. Falei, não posso ficar desse jeito. O engraçado vou deixar você falar, mas só para concluir, que eu parei de caçar culpado. Eu não estou nem aí se o irmão vem aqui em casa. Eu não estou nem aí se o pastor ligar para mim. Porque antes de eu ter um compromisso com o homem, eu tenho um compromisso com Deus. Então aí vai se cumprir Salmo 122, Alegrei quando me disseram vamos à casa de Deus. Entendeu? Então, quando você chama alguém hoje em dia para ir para a casa do Senhor, já não tem essa alegria. Porque tem a aparência de que está vivo, mas está morto. Né? Mas conclui aí, fala aí. Se a alegria de um crente não está dentro da casa do Senhor, ele está morto. Só pode estar morto, porque um crente que está avivado, ele tem sede de estar adorando a Deus, de ouvir a palavra de Deus. Por mais que nós pregamos a palavra, mas nós não deixamos de ser adoradores. Quando tem um irmão pregando, Deus fala comigo, Deus renova, Deus ele motiva, Deus ele cura. E a gente, dentro da casa de Deus, eu não troco meus cultos de terça-feira, de quinta-feira, de domingo, por causa de serviço, por causa de coisas seculares, não. Até agora, graças a Deus, não apareceu nenhuma proposta para mim estar trabalhando no período que tem os cultos, mas se tivesse, eu ia ter que falar igual os irmãos, eu vou ficar 6 meses desempregado aí, porque... Eu acho assim, eu acho que... Não sei se você já reparou, você tem andado por aí, parou-se a pregação nas praças, nos ônibus,
nas vias. São raros hoje em dia. Você não acha que isso é falta desse primeiro amor, desse avivamento? É falta do avivamento, porque o avivamento, a pessoa que foi avivada, ela vai ter característica, ela vai ter um sinal que ela foi avivada, que ela vai ter um despertar, assim como o senhor falou, de ter uma proximidade com Deus, de estar em unidade juntamente com os irmãos, tentando somar com os irmãos, e de ser um missionário, de ganhar almas, de fazer crescer o reino de Deus. Porque um crente que é convertido, o primeiro sinal que ele demonstra, ele vai querer falar para outra pessoa o que Jesus fez na vida dele, e que através dele outro também venha para Jesus. Ele é o primeiro sinal. Um novo convertido ele já tem que ganhar alma. Aceitou Jesus esse mês, já foi liberto, já conta a libertação, já salva pai, salva mãe, leva a casa para Jesus. Novo convertido, eu fui ganho por um novo convertido. Acabei de contar aqui no início aqui que ele foi transformado. E ele, quando me convidou, eu já tinha os desejos, já, porque eu vi na vida dele o que Deus fez. O testemunho de vida dele foi tremendo, a mudança foi radical. Então, para mim, aquilo ali, falou, eu quero isso para minha vida. E hoje em dia as pessoas já não tem mais tempo para levar o evangelho, falar do amor de Deus, o que Deus faz. O que Deus operou no culto ontem, só perde quem não foi. O que Deus fez no culto de quinta-feira no Jardim Glória, só perde quem não foi. Deus, ele desceu na casa, ele tomou a casa e desceu com a glória dele. Deus, ele curou ali. Deus, ele mostrou que em resposta desceu de pessoas que estavam orando. Vou falar com você, cara. Eu tô ficando... Você tá falando e eu tô sentindo um desejo. Quinta-feira, não sei não me chama pra nada não. Chama pra nada não. Quinta-feira foi uma benção o culto, hein? Aí eu penso, as pessoas estão perdendo o melhor de Deus. Até ver aqui que dia que é quinta-feira. Deus, ele tem... Dia 27. Dia 27. Tô livre dia 27, eu congregar. Dia 27 vai ser benção em nome do Senhor Jesus. Vamos estar ali, quinta-feira, culto da Vitória, setor Jardim Glória, dia 27. Dia 27. Quem que tá na frente? Você que tá na frente da obra? Sim, aí eu tô na direção. Você que tá na direção? Quem que tá fazendo os cartazinhos? Quem tá fazendo é o próprio secretário da igreja lá, é o Ender, o Gabriel. Eu não sei quem que é ele. Aprendeu, tá fazendo os cartazes da igreja, tá uma mídia ali constituída. Ele também. tá fazendo com o que? Ele tá fazendo no... Eu acho que ele faz pelo celular. Pelo celular? Mas em questão desse avivamento aí, Luciana, as pessoas, igual você falou, a pessoa ela tem que reconhecer o estado dela. Não tem como a pessoa achar que está viva e clamar por avivamento, porque para ela está viva. E o que é avivamento? Reviver o que morreu. É isso mesmo. Então a pessoa ela tem que ter noção que ela já está morrendo, que ela já esfriou, já não está mais naquele primeiro amor. E ela tem que voltar a clamar por um avivamento para o Senhor despertar ela. Falar, Senhor, eu quero sentir aquele mesmo fogo, aquela mesma glória, aquele mesmo fervor na oração, na minha devoção, que vai se acabando no decorrer do tempo. Porque os crentes vai ficando velho, se não vigiar daqui um pouco ele já virou tradição, já virou costume e acaba deixando que aquele primeiro amor vai passando, né? Pra gente chegar ao final, eu queria fazer uma pergunta para você a respeito do ministério da palavra. Hoje existem aqueles que se espelham nos grandes pregadores por causa da palavra. Existem aqueles que se espelham nos pregadores por causa daquilo que eles estão conquistando. Muitos estão indo... Engraçado que ninguém quer ir para a África, só quer ir para os Estados Unidos. Estão indo para os Estados Unidos. Outros estão pregando em grandes congressos.
outros estão ficando bem financeiramente. Inclusive tem pregador aí que para ir pregar num lugar, ele mesmo não dá o preço, mas ele tem um assessor que responde por ele, e é 20 mil, é 10 mil, fora passagem, hotel e alimentação. Você não acha que perdeu-se o alvo, a gratidão por aquilo que o Senhor Jesus fez? Porque quando o Senhor Jesus ele nos encontra arrebentado. E além da salvação, ele nos dá saúde, nos dá paz e nos encaminha para pregar o Evangelho. Você não acha que alguns já perderam um alvo? Sem citar nome. Você não acha que alguns já perderam um alvo? Sim, o pregador chamado por Deus, ele não está isento. Ele vai ser alvo de ataques para que ele venha errar o alvo, como você disse. E o inimigo ele vai usar as armas, né? Para um pregador errar e sair do alvo, do foco, há duas armas que o inimigo mais usa: dinheiro e mulher. Sempre você vai ver escândalo de pregadores errando o alvo, caindo. Ou vai ser dinheiro, ou vai ser mulher. Você não acha que ele não perde o alvo por estar exagerando? Por exemplo, vamos chamar alguém aqui para pregar numa igreja. Entendeu? Alguém que, ao ponto de vista, ele já não tem mais necessidade de uma oferta. Se ele quiser, ele mesmo oferta. Você não repara que a moda agora, não sei se você já reparou, a moda agora é crescer no ministério, ter fama para poder ter uma vida próspera, porque prosperidade não é ter riqueza, prosperidade é ter paz de espírito, é você estar bem com Deus. Você não acha que tá demais esse negócio? Porque é o seguinte, nós que estamos agora crescendo, eu já sou velho pregador, vamos dizer assim, só não tenho fama. Mas você não acha que não está dando um mau exemplo para os que estão crescendo agora? Tá, se nós nessa década agora nós estamos vivenciando muita coisa que aos nossos olhos nos deixa triste de ver. Imagina essa geração que está crescendo com esse exemplo. Ainda nós temos muito exemplo, ainda nós, e nós conseguimos consertar, e nós vemos aí, principalmente na rede social. E só que o que eu vejo na rede social aí, essas pessoas aí que estão exagerando. Eu vi na rede social um que fala que ele não é pregador, ele é profeta. Ele não foi chamado para pregar, ele é profeta. E eu vejo muito que as pessoas que ficam na rede social vendo pregação e procurando e seguindo essas pessoas que só prega profecia, Deus está curando sua febre, Deus está tirando sua dor, Deus está trazendo seu marido. Eles não estão preocupados com a salvação da pessoa que está ouvindo. Ele está preocupado ali, daqui a pouco ele vai colocar a chave Pix. Ué, ele está falando tudo o que você precisa ouvir. E ele vai falar, ó, já falei que Deus vai tirar a sua dor, que Deus vai trazer a solução do seu problema. Agora eu vou mostrar o meu, estou precisando disso e disso. Aqui, ó, minha chave Pix é isso, se você puder me ajudar. É isso, aqueles pregadores de rede social hoje, no TikTok, esses pregadores de profecia, eles vão querer só daqui a pouco ele põe lá a chave Pix e vai viver de receber Pix. Mas você não acha que existe? Você não acha que existe? Esses daí são os descarados. Agora você os não que acha... vêm do nosso meio, eu penso que esses que eles perdem o foco, perdem o alvo, porque no começo muitos deles estavam pedindo para o pastor uma oportunidade para pregar. Eles não tinham agenda, estavam pedindo, eu quero pregar, deixa eu pregar.
Aí agora que prega, que Deus deu sabedoria, ele conseguiu um conhecimento, conseguiu um alcance mais alto e reconhecimento agora, para chegar nele você não consegue, mas aquele pastorzinho que deu oportunidade para ele crescer, não consegue mais nem falar com ele mais, agora tem que falar com o assessor dele. Agora para ele vir, tem que falar com ele 2 anos antes. Rapaz, eu falo pra você, a pessoa não pode esquecer de onde que ela veio. Não, mas é verdade mesmo. Tem conteúdo descarado, hein? Tem os que andam encobertados, né? Ah, mas eu não cobro pra pregar. Tem uns que falam que não cobra, mas a gente vê que pra trazer ele não cobra, mas também ele não vem. Teve um camarada que cobra. Mas ele, na verdade, ele cobra. Só que é o seguinte: ele sempre vai ter alguém que vai falar por ele. Ou ele vai falar assim: eu não cobro, mas pelo menos você prepara uma oferta aí pra mim e você já tá. Entendeu? Você não vai estipular o preço, mas aí, no caso desses camaradas que é grande assim, os assessores dele já se responde por ele. Já responde, fala, ou seja, tem isso, ele precisa disso. Ele fica com o pecado do cara, os assessores ficam com o pecado do cara, entendeu? Muitas das vezes o assessor deles nem crente não é, né? Já são profissionais da assessoria, né? Ué. Já virou uma empresa. Já reparou que virou uma empresa? Você já reparou que virou uma empresa? Não é mais agora. Né? Não é mais agora, sabe o quê? Ah, Jesus me salvou, agora eu vou fazer a minha parte, agora eu vou ser grato. A mesma salvação que eu tenho, agora eu conheço a verdade. Eu quero que esse povo saia dessa mentira. Eu vou salvar a alma. Entendeu? Não é mais isso. Se o camarada... Eu fui agendado para uma vigília aí, o camarada chegou em mim e falou para mim assim: irmão Luciano, antes de você perguntar para mim por quê, só vou sim responder se você perguntar para mim por quê. Porque ele falou para mim o seguinte, que ele tinha chamado um camarada para pregar. E esse camarada foi lá pregar. E aí ele teve um problema com a filha dele, ele teve que levar a filha dele para o médico, com o companheiro dele lá na igreja lá. Esse companheiro dele, no final do culto, deu para ele R$50 de oferta. E ele deu R$50 de oferta e ele saiu brabo. Ele ligou para o companheiro dele, falou um monte de coisa para esse camarada dele, que tinha acabado a gasolina dele e que ele tinha falado que tinha que dar uma oferta. Ele não ia pregar por menos de tanto e que tinha que dar metade da oferta, antecipar metade da oferta para ele. E falou um monte de coisa para ele. Ele não entristeceu o coração. Então ele estava perguntando para mim se eu cobro ou não. Aí eu peguei e falei: se cobrar, eu não cobro. Eu não cobro para pregar aquilo que Jesus fez para mim de graça. Jesus não cobrou eu quando foi pegar eu na Maria Taquara, pô. Jesus não cobrou eu quando foi pegar eu na Boca de Fumo. Jesus não cobrou eu, não. Jesus ouviu o meu clamor, foi lá rapidão, me tirou de lá. Então cobrar eu não cobro. Agora eu tenho uma necessidade. Qual que é a minha maior necessidade? É chegar aí. Você escolhe, ou você chama o Uber para mim ir, ou você me ajuda com uma gasolina. Mas se não tiver o Uber e não tiver a gasolina, ainda tem ônibus, dependendo do horário, você paga minha passagem de ônibus. Mas se você não tiver, e se eu tiver, eu mesmo pago, vou aí pregar. Agora, se vocês sentirem no coração de me abençoar, eu estou disposto a receber. Se não, amém. Porque aquilo que eu recebo da igreja já está pago. Já está pago. Mas aquilo que eu não recebo da igreja, você pode ter certeza que Deus não fica devendo para ninguém. Não. Mais cedo ou mais tarde ele vai te recompensar. Não foi isso que Jesus falou? Eles já receberam a recompensa. Ou seja, eles já pagaram. Então todos esses pregadores que vai e recebem, eles não têm um porquê cobrar de Jesus. Não. Porque eles já receberam. Você acha que ele vai receber galardão por pregar num congresso que ele recebeu 15 mil? Não vai, velho. Não vai. Já foi pago pra ele. Já recebeu 15 mil, que é mais galardão no céu. Ele não tem mais nada com Deus, não. Ele já pagou pra ele lá. Galardão é pra você pregar aí no
semáforo, você pregar no terminal de ônibus. Ou até numa igreja sem cobrar nada. É, até numa igreja. Eu digo, o mais difícil mesmo é a pessoa sair das quatro paredes mesmo e ir no evangelismo ali, entendeu? Se doando mesmo na obra ali, ganhando alma para Jesus. Ali é carente, entendeu? Pregar num congresso, isso aí, tem pregador que paga para pregar no congresso aí. Mudando de assunto, já chegando no final, já vai ser 5 horas. Você está em 2 trabalhos. Você está com o culto de cura e libertação e você está com a vigília mensal. Não, essa vigília ela chega a ser trimestral. Eu não faço ela todo mês. É de 3 em 3 É, meses? de 3 em 3 meses. Às vezes eu faço 3 vigílias por ano ou 2. Sim. Tá, então vamos começar com o culto de cura e libertação. Toda quinta-feira. Nós estamos com o culto da vitória. Tá você e mais quem? Denominado culto da vitória. Tá você e mais quem? Tá eu mais o irmão Osmar. Na frente desse trabalho de quinta-feira. Você tem um cartaz? Do culto da vitória não. De quinta-feira que vem ainda não foi lançado ainda quem vai estar no. Tá, mas você tem um cartaz do Encheivos, né? Tem o cartaz de Encheivos, eu mandei aí pra você. Agora a vigília Encheivos já tá aproximando aí. Agora tem a vigília Encheivos, irmãos. Vai ser uma benção a vigília Encheivos, dia 28 de março. A partir das 21 horas, no setor Jardim Glória. Estaremos ali adorando ao nome santo do Senhor Jesus. Agora tem a vigília Encheivos. Quem não sabe, irmão, é essa vigília aqui, ó. Não sei se você tá dando de ver aí. Mas aqui, ó. Quem vai estar pregando lá é o pastor Erlon Caio. O pastor Erlon Caio é conhecido, já pregou acho que no Gideões, se não me engano. Essa cantora também é uma benção, a cantora Laís Marcelli também. Já fiz uma gravação dela lá no Mapim, louva muito. Essa dupla abençoado eu não conheço. Leone de Micael. Leone de Micael. Mas eu vou estar lá, Vaz. Eu vou estar lá vai ser dia 28 de março. 28 de março. Efésios 5:18 o tema. Vai ser dia 28 de março, às 21, às 2 da manhã. Então você é um convidado especial aqui. Qual que é o nome da rua lá? Vamos ver aqui. Aqui da Divina. Jardim Glória 2, Rua da Bondade, número 500. Isso. Jardim Glória 2, Rua da Bondade. Porque aqui é tudo assim: Rua do Amor, Rua da Bondade, Rua da Harmonia. A Rua da Bondade, no Jardim Glória, vai lá para dar glória ao nome do Senhor Jesus. Vai ser benção essa vigília. Só tá você como dirigente, né? Só eu na frente desse trabalho. Tô chegando. Tínhamos a outra. Tô chegando para te ajudar, hein? Tinha outra irmã que tava na frente comigo, a irmã Gislaine Rank. Só que Deus recolheu ela, Deus provou a recolher ela, eu fiquei sozinho. Rapaz, eu vou falar com você. Queria morrer desse jeito. É, Deus ele. Se dormir, não acordamos. Deus tem os meios dele. Isso aí é uma coisa que só Deus. Só Jesus, né? Só Jesus. Não deixa nenhum. Não sofre nenhuma dor, não sofre nenhum sofrimento. Deus ele tirou da terra mesmo, levou para si. Então aí, meus irmãos, tá aí, ó. Vigília Encheivos da glória de Deus. Efésios 5:18. Você, dia 28, às 21 horas, às 2 da manhã, você é o nosso convidado. Vou estar ali fazendo a cobertura, entendeu? Não vou fazer ao vivo porque fica ruim, mas vou fazer algumas gravações, depois vou passar para ele primeiro, e aí ele vai lançar nas redes sociais. Você vai ver como que Deus opera poderosamente. Então, Luiz, dá suas últimas considerações aí. Fala alguma coisa aí pro jovem. Convida mais se você quiser convidar. Seu pastor é o meu pastor.
Pastor Dulcindo É da nosso Mata. pastor Dulcindo. Pastor Dulcindo é uma benção. Nós estamos ali no Jardim Glória servindo a Deus juntamente com o pastor Dulcindo. E nós vemos que ele tem sido uma referência. Você falou de referência. Sim. Não é de longe, não. É uma referência que Deus tem me dado. O meu pastor é uma das maiores referências de humildade. Pastor Dulcindo, a gente vê uma simplicidade, dá uma atenção e apoia, né? Se eu estou na frente desses trabalhos é porque ele que apoia. Eu lancei a vigília juntamente com a Gislane, ele apoiou e nós estamos aqui já há 3 anos, já vai para 4 anos com essa vigília e tem sido uma bênção. Eu quero convidar todos para participar, aqueles que puderem se deslocar nessa data, na vigília, vem participar conosco que vai ser uma bênção. Vem para buscar o avivamento. A gente chama as pessoas, mas para as pessoas virem com propósito. Nós vamos estar orando, vamos estar ouvindo sim a palavra de Deus. Eu creio que Deus ele tem algo especial para ser realizado em nosso meio nessa data aí. Vou mandar um abraço pro meu pastor Lucindo, que Deus continue abençoando ele, sua esposa, os irmãos aqui do setor Jardim Glória 2, que Deus abençoe também poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Continue orando por mim, cada dia mais está nascendo um desejo, crescendo um desejo de estar mais presente. Sinto até falta quando não vou, graças a Deus. Mais presente, prefiro estar congregando do que estar pregando, irmão. Porque às vezes a gente pensa muito em outros e esquece da gente. Então, que os irmãos continuem orando por mim e Deus vai continuar abençoando a vida dos irmãos. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Deus abençoe os irmãos que acompanharam e aqueles que vão acompanhar logo após que nós encerrarmos aqui. É isso aí. Seu irmão em Cristo, Luiz Lacerda, agradece. Quiser chamar você para pregar? Quiser chamar para pregar, à medida do possível, nós saímos aí para estar atendendo. Nós estamos na direção de 2 cultos durante a quinta-feira, então nós temos só a primeira e a segunda quinta-feira do mês para estar saindo, para estar ministrando. Mas conforme a disponibilidade a gente atende, para nós é uma alegria estar pregando a palavra de Deus. Isso aí. Deus vai te abençoar poderosamente. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Senhor.